Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com a nossa disciplina de Química Analítica. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar a volumetria de neutralização. Ela se fundamenta na medição de volumes de soluções cujos solutos promovem uma reação ácido-base, uma reação de neutralização. E ela pode ser classificada em acidimetria, quando o titulante é uma base, ou alcalimetria, quando o titulante é um ácido. Lembre-se, aqui a gente tem o nosso suporte universal, a bureta e o Erlenmeyer. Na bureta a gente vai colocar a substância que vai ser chamada de titulante. E no Erlenmeyer a gente vai ter o titulado, tá bom? Quando o titulante, aquele que está na bureta, for um ácido, a gente tem a alcalimetria. E quando o titulante for uma base, a gente tem a acidimetria. Então, para não ficar dúvida, lembre sempre, se eu tiver um ácido no Erlenmeyer, eu tenho uma acidimetria. Se eu tiver uma base no Erlenmeyer, eu tenho uma alcalimetria. Você pode caracterizar tanto pelo titulante como pelo titulado, tá bom? Lembre-se que a reação de neutralização é a reação entre um ácido qualquer com uma base qualquer e vai produzir um sal e água. Um exemplo é a reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, vai produzir cloreto de sódio mais água. Se o meu titulante, ou seja, o que está na bureta, for um ácido e meu titulado, o que está no Erlenmeyer, for a base, eu tenho uma alcalimetria. Se meu titulante, que está na bureta, for uma base e meu titulado for um ácido, eu tenho uma acidimetria. Titulação de um ácido forte com uma base forte. Os ácidos em contato com a água sofrem o processo de ionização. E quando esse grau de ionização, ou seja, a quantidade de HCl que foi convertido em H3O+, e Cl-, for muito alta, eu tenho um ácido forte. Quando praticamente todo o HCl se converteu em H3O+, e Cl-, eu tenho um ácido forte. Já as bases, em contato com a água, ela sofre o processo de dissociação iônica. E quando esse processo, esse grau de dissociação, a quantidade de hidróxido de sódio que foi convertida em íon sódio e íon hidróxido for muito grande, praticamente todo o hidróxido de sódio se converter em íon sódio e íon hidróxido, eu tenho uma base forte, tá bom? Então isso é um ácido forte e isso é uma base forte. Então, na titulação de um ácido forte com uma base forte, eu vou calcular o pH em 4 situações. Na primeira situação, é antes da adição da base. Antes de eu adicionar a base, eu tenho o que no Erlenmeyer? Somente ácido. A segunda situação é antes do ponto de equivalência. O que é que eu tenho no Erlenmeyer antes do ponto de equivalência? Ácido e base, que começou a gotejar da bureta. Mas a quantidade de ácido ainda é muito grande. Na terceira situação, eu tenho no ponto de equivalência, quando a quantidade de base é estequiometricamente equivalente à quantidade de ácido. E na quarta situação, após o ponto de equivalência, quando eu vou ter mais base do que ácido no meu Erlenmeyer. Então eu tenho essas 4 situações e eu vou medir o pH
nessas 4 situações, tá bom? Agora vamos ver como medir esse pH. Na primeira situação, antes da adição da base forte, no meu Erlenmeyer eu só tenho ácido. Se eu só tenho ácido, para calcular o pH, simplesmente eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu vou descobrir a concentração do H+, e vou calcular o pH com o menos log dessa concentração, tá bom? É bem simples. Na segunda situação, a gente vai calcular o pH antes do ponto de equivalência. E o pH é determinado pela espécie química que está em excesso, levando em consideração a reação estequiométrica. Como eu comecei a adicionar a base agora ao Erlenmeyer para reagir com ácido, e com certeza quem vai estar em excesso é o ácido. Então vamos fazer aqui a reação. Considerando essa reação genérica, pessoal, entre o ácido e a base, vai produzir o sal mais água. E considerando que essa reação é de 1 para 1, no início eu vou ter N mols de ácido, não é isso? E não vou ter nada de base. Com o passar do tempo, a base vai começar a reagir com ácido. Então já vou ter a presença de base. Eu vou ter o número de mols de base, NOH. Como essa reação é de 1 para 1, então a quantidade de base que vai reagir, ele está em menor quantidade, né? Ele vai controlar a reação. Então a quantidade de base vai reagir com a quantidade de ácido. Fazendo a diferença aqui, eu vou ter, com certeza começou a reagir agora, eu vou ter uma quantidade de ácido em excesso. E essa quantidade em excesso é o número de mols de ácido que eu tenho na minha solução, menos o número de mols de base que está reagindo com o meu ácido. Isso aqui é o excesso. Então, para calcular a concentração de H+, vai ser simplesmente a quantidade de H+ que está em excesso, que é o número de mols de H+, menos o número de mols de OH-, dividido pelo volume total. Tá bom? É o volume que eu já tinha no Erlenmeyer com o volume de base que caiu na minha solução. Então, o meu pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+ em excesso. Como é que eu calculo a concentração de H+ em excesso? É só jogar nessa fórmula aqui. A concentração de H+ é o número de mols de H+, menos o número de mols de OH- dividido pelo volume total. Na terceira situação, a gente vai calcular o pH no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, o pH é neutro. Por quê? Porque todo ácido, toda a quantidade de H, todo H+ reagiu com a base. Então, o pH a 25 graus Celsius vai ser igual a 7, tá bom? Então, no ponto de equivalência, 25 graus Celsius, o pH vai ser igual a 7. Após o ponto de equivalência, a gente vai ter um excesso de base. Por quê? Porque no ponto de equivalência, todo o ácido reagiu com a base. Se passar desse ponto, vai sobrar base. Como eu vou ter um excesso de base, a concentração do OH- vai ser igual ao número de mols de OH- menos o número de mols de H+, não é isso? Dividido pelo volume total, tá bom? Logo, o POH, lembre-se, pH é quando é a concentração de H+, quando for a concentração de OH- é POH. O POH vai ser o menos log da concentração de OH-. E o pH vai ser 14 menos POH. Vamos resolver uma questão. Vamos titular 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. A gente vai calcular o pH nas 4 situações em diferentes volumes de hidróxido de sódio que escorrem da bureta. Na primeira situação é antes da adição de hidróxido de sódio, ou seja, o volume da base é igual a 0. Nessa situação eu só tenho o HCl na minha solução
formando H+, mais Cl-. Como a reação é de 1 para 1 para 1, a concentração de H+, vai ser igual a 0,1 mol por litro. Sendo assim, o pH vai ser menos o log da concentração de H+. O pH vai ser igual a 1. Então a gente já pode fazer aqui uma relação entre o volume da base, que escorre da base, e o pH. Para o volume 0, eu tenho um pH 1. Então, antes do ponto de equivalência, eu vou calcular o pH para diferentes volumes de base que escorre da bureta. Então, vamos aqui determinar alguns volumes. O volume de base igual a 10 ml e o volume de base igual a 49 ml. Eu vou determinar o pH para cada um desses volumes. Lembrando que nessa situação a concentração de H+, ela é determinada pela diferença entre o número de mols do ácido menos o número de mols da base, dividido pelo volume total, tá bom? Essa equação ela representa a quantidade de H+ em excesso. Então vamos calcular essa quantidade para cada um desses volumes. Na primeira situação, volume de base igual a 10 ml. Como a molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, eu posso dizer que o número de mols do soluto é igual a molaridade vezes o volume da solução. Então, tem 50 ml de ácido, o número de mols do ácido vai ser igual a 0,1 vezes 50 vezes 10 a menos 3. Lembre-se que esse volume tem que estar em litros. Como aqui está em ml, basta multiplicar por 10 a menos 3. Então, o número de mols do ácido vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 mols. E o número de mols da base vai ser igual à molaridade da base vezes o volume de base. Então, o número de mols da base vai ser igual. Qual é a molaridade? 0,1 mol por litro vezes o volume da base, 10 vezes 10 a menos 3. Então, o número de mols da base vai ser igual a 10 a menos 3 mols. Eu vou ter que a concentração do ácido em excesso vai ser igual ao número de mols do ácido, que é 5 vezes 10 a menos 3, menos o número de mols da base, que é 1 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume total. O que é o volume total? 50 vezes 10 a menos 3, mais 10 vezes 10 a menos 3. Isso quer dizer que a concentração do ácido em excesso vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 60 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração do ácido vai ser igual a 0,0667. Então, o pH vai ser igual a menos o log de 0,0667. O pH vai ser aproximadamente 1,18. Então, para 10 ml, eu vou ter o pH de 1,18. Para o volume da base igual a 20 ml, eu procedo com o mesmo raciocínio. O número de mols do ácido vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 mol. O número de mols da base vai ser igual a molaridade da base vezes o volume da base. Então, o número de mols da base vai ser igual a 0,1 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Logo, o número de mols da base vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, jogando lá naquela nossa fórmula, concentração do ácido em excesso vai ser igual ao número de mols do ácido menos o número de mols da base
dividido pelo volume total. Logo, a concentração do ácido em excesso vai ser igual... que é o número de mols do ácido? 5 vezes 10 a menos 3. Que é o número de mols da base? 2 vezes 10 a menos 3. Dividido pelo volume total. Que é o volume total? 50 vezes 10 a menos 3 mais 20 vezes 10 a menos 3. Que vai ser o volume do ácido mais o volume da base. Cortando 10 a menos 3 aqui, aqui, aqui e aqui, a gente tem que a concentração do ácido em excesso, 3 dividido por 70, que vai ser igual a aproximadamente 0,043 mol por litro. Logo, o pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+ em excesso. O pH vai ser igual a menos o log de 0,043. Vai ser igual a aproximadamente 1,37. Fazendo o mesmo cálculo para os outros volumes, eu vou ter que, para o volume de base igual a 30 ml, eu vou ter pH igual a 1,6. Para um volume de base igual a 40 ml, eu vou ter um pH igual a 1,95. E para um volume de base igual a 49 ml, eu vou ter um pH igual a 3. No volume de base de 50 ml, eu tenho a concentração do ácido é 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração de hidroxila também é 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A gente tem as concentrações iguais, logo a gente tem o ponto de equivalência e o pH é igual a 7. Após o ponto de equivalência, eu vou calcular o pH para esses três volumes de base. A 50,05 ml de base, a 50,1 ml de base e a 51 ml. Então, como eu tenho uma base em excesso, eu vou calcular a concentração de hidroxila em excesso, que vai ser igual ao número de mols de base menos o número de mols de ácido dividido pelo volume total. O número de mols de ácido a gente já sabe, que é 5 vezes 10 menos 3 mol. Vamos determinar agora o número de mols de base, que vai ser quem? 0,1 vezes, para o volume de 50 ml, 50,05 vezes 10 a menos 3 litros, não é isso? Então, o número de mols de base vai ser igual a 5,005 vezes 10 a menos 3 mol. E o volume total vai ser igual ao volume do ácido mais o volume da base. O volume total vai ser igual a 50 mais 50,05 vai ficar 100,05 vezes 10 a menos 3 litros. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ver que a concentração de hidroxila em excesso vai ser igual ao número de mols de base, que é 5,05 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 100,05 vezes 10 a menos 3. Corto 10 a menos 3, a concentração de hidroxila em excesso vai ser igual a 0,005, não é isso? Dividido por 100,05. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,9997 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Jogando na fórmula do pOH, pOH vai ser igual a menos o log do OH- em excesso.
o POH vai ser igual a menos o log de 4,997 vezes 10 a menos 5. O POH vai ser igual a 4,301. Como o pH é igual a 14 menos POH, logo o pH vai ser igual a 14 menos 4,301, o pH vai ser aproximadamente 9,7. Então, fazendo o restante dos cálculos, vocês vão encontrar para o volume de 50,1 ml de base, o pH é igual a 10. E para o volume de 51 ml, o pH é igual a 11. De posse desses dados, a gente volta para a nossa tabela. Vamos construir aqui de novo a tabela. Com os volumes de 0, 10 ml, 20 e 51. Então, para cada volume, a gente determinou um pH. Então, para 0, para o volume 0, a gente tem o pH 1. Para 10 ml, a gente tem um pH de 1,18. pH de 1,37 para 20 e para 51 a gente teve um pH 11. Então, de posse desses dados, a gente pode utilizar algum programa para construir o gráfico, como o Excel, o Origin, ou em papel milimetrado, a gente pode construir o gráfico na mão. Vamos utilizar o Origin. No eixo X, a gente vai colocar o volume de NaOH. No eixo Y, a gente vai colocar o pH. A unidade de volume ml, pH não tem unidade. Para o volume de 0, 10 e 51. A gente vai ter os valores de pH 1, 1,18 e 11. De posse desses valores, a gente seleciona as duas colunas. Clica em plot, line, line. Vamos aguardar. Está aí o nosso gráfico. Observando esse gráfico, pessoal, vocês podem ver que a partir de 3 a gente tem uma mudança muito rápida de pH. Então, o indicador que a gente vai utilizar, ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó. Então, a gente vai lá na tabela de indicadores e ver quais indicadores estão nesse intervalo de 3 até próximo de 8 por aí, 9, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Não esqueça de ler o material disponibilizado, de resolver as questões. E qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail ou WhatsApp. Até a nossa próxima aula.